Salve, taverneiros! Rapaziada, mais uma obra nova braba pra vocês. Espero que gostem. E lembrando, quem quiser ajudar o Taverna a ser maior a cada dia, só se inscrever, deixar o like e comentar o que achou do vídeo. E se quiser ajudar ainda mais, pode nos ajudar doando qualquer valor. E é sério, é qualquer valor mesmo. Até 1 centavo já ajuda. O Pix tá aí na tela passando. É isso, vamos pro vídeo! O humano se afoga uma vez e de repente acha que é o Poseidon com poderes ilimitados. Ele tem um sistema enchendo o saco dele pra comer mais peixe e evoluir. E ele literalmente coleciona um crocodilo gigante como se fosse um labubu. A família Xiao quer os órgãos dele, a academia quer a sanidade dele. E nosso garoto tá aí, colecionando pokémons pra ficar mais forte. É um dia calmo. Nosso herói, Wade, encontra seu pai olhando pra paisagem. Seu pai fica chocado que o próprio filho nem conseguiu reconhecê-lo por um momento. O velho quer ajudar o filho a pescar, mas o próprio Wade tá perdido, totalmente confuso. Eles começam a pescar e nosso garoto acaba fazendo inimigos com um caranguejo minúsculo. Seu pai engasga e eles compartilham algumas boas lembranças juntos. Ao cair da tarde, o Wade fixa os olhos em uma linda carpa vermelha passando deslizando. Na tentativa de pegá-la, esse homem mergulha direto na água. Pra seu choque, enquanto tá nadando pra baixo, não há peixe algum. Na verdade, enquanto ele boia por aí, não há outro peixe na área. Seu corpo falha em funcionar, recusando-se a obedecer suas ordens. É como uma experiência de paralisia do sono debaixo d'água. Wade grita pelo pai para ajudá-lo, sem sucesso. Já é noite. O garoto abre os olhos, murmurando o nome do pai. Para seu choque, ele tá todo amarrado em um barco. Seus captores, um velho chamado Xiaowing e Zhang, o capturaram. Eles ainda zoam a cara dele por sonhar com o pai. Wade ainda tá confuso, perplexo com a situação. Xiaowing elogia o Sr. Zhang, que na verdade enganou nosso garoto para usá-lo como isca pro monstro aquático. Parece que eles estão aí caçando Godzilla. Xiaowing vira pro garoto e o provoca por dormir tranquilamente enquanto eles estavam em plantão noturno. Wade foca os pensamentos, percebendo que tinha experimentado outro sonho. Vamos voltar um pouco e ver como ele chegou aqui. Faz 1 mês desde que seu corpo foi transportado para este mundo dentro do cadáver de uma criança que faleceu por doença. Esse garoto não tem mãe, e seu pai era a única pessoa que o criou todo esse tempo. Infelizmente, seu pai também morreu de uma doença apenas 3 meses atrás. As mesmas emoções que engoliam o corpo do garoto agora estão dentro dele, um tipo de sentimento que ele nunca tinha experimentado antes. Com o tempo, nosso garoto se ajustou ao novo ambiente e ao novo mundo. Infelizmente, a sorte do humano virou uma merda e agora ele está sendo usado como isca de monstro. Após suas investigações, ele descobriu que esse mundo tem superpoderes insanos. As pessoas treinam muito para alcançar estados poderosos. Essas pessoas são chamadas de cultivadores. O mesmo mundo é lar de monstros que podem treinar e se tornar ainda mais poderosos. O Sr. Zhong sente a chegada da besta gigantesca enquanto Xiaowing grita seu nome. O barco é engolido pela figura da criatura. Seu corpo espesso e cheio de escamas flutua até o topo. O Sr. Zhong se caga todo porque achava que a criatura tinha só meio metro no máximo. Mas o réptil monstruoso que o cerca é muito maior. A besta se move e cria marés. O Sr. Zhong acha que é protagonista de anime que vai derrotar a fera gigante depois de 10 anos de trabalho duro. O mano tá prestes a soltar um soco do Saitama, declarando que vai sacudir o planeta. Infelizmente, seu heroísmo vai pro ralo quando o monstro abre a sua mandíbula do tamanho de uma casa, destruindo o humano com uma única mordida. Xiaowing fica estupidamente apavorado vendo o Sr. Zhong virar sushi. O velho canalha se recusa a morrer e vira pro garoto. Sem piedade, ele apunhala a mão do Wade com uma lâmina afiada, antes de chutar o nosso garoto pra dentro da água. Um rastro de sangue vaza do ferimento. Wade nem consegue desamarrar as mãos pra respirar. Usando seus dentes, ele tenta de tudo para desatar a corda. Infelizmente, os rastros de sangue já chamaram a atenção do monstro. Ele tá prestes a parar dentro do estômago dele, mas tá no limite e não consegue fazer nada. De repente, a voz de seu pai o desperta. Mesmo se afogando, ele estende a mão para agarrar a mão do pai. Lá no fundo, ele sabe que é só uma alucinação. Mas para seu choque, ele realmente agarra o barco e sobe à superfície. Wade não acredita que o barco do pai salvou ele. Infelizmente, o monstro tem outras ideias sobre ele e simplesmente o puxa de volta para baixo. O coitado implora para ser salvo, mas o crocodilo super crescido já agarrou a perna dele. A criatura o arrasta pro fundo enquanto Wade entende que essa é a fim da estrada. Não há nada que ele possa fazer para salvar sua vida. Então ele faz suas preces quando, de repente, a criatura o arremessa pro leito do rio. Aqui, a criatura avança novamente, mirando outra mordida. O terror se instala quando o monstro abre sua mandíbula imensa a segundos de rasgar a carne humana. Wade fecha os olhos, aceitando a derrota e perdendo a consciência. De repente, símbolos estranhos começam a aparecer ao redor dele. As condições de ativação para o caldeirão d'água foram atendidas, e um sistema estranho busca uma habilidade instantânea para ele, chamada controle da água. Seu corpo entra em estado de recuperação. Para sua surpresa, Wade abre os olhos e percebe que ainda está vivo. É chocante porque ele deveria ter morrido momentos atrás na água. Então ele agita os braços desesperadamente apenas para descobrir que o peso da água não afeta mais ele. É como andar no chão sem resistência nenhuma afetando seu corpo.
Além disso, o sistema informa sua nova habilidade de manipular correntes de água que normalmente drenariam energia física. A capacidade de não só manipular a água, mas também de respirar sem problemas, agora são parte do seu arsenal. Habilidades de cura também fazem parte das habilidades do Wade. O mano virou genuinamente o Aquaman, se você perguntar. Os problemas dele ainda não acabaram, pois o crocodilo gigantesco explode por trás com sua mandíbula enorme. Wade sabe que tá ferrado, então se prepara para encontrar o seu destino. Nada acontece. Na verdade, quando ele abre os olhos, a criatura tá presa em tentáculos de correntes de água controladas por ele. Checando sua habilidade novamente, ele descobre que essa habilidade é parecida com as que ele lia em ficção. Isso mesmo, o humano oficialmente virou um peixe imparável na água. Apesar do controle poderoso das correntes, a força física da besta aquática se liberta e tenta atacá-lo novamente. A criatura falha em mordê-lo porque lembra, ele agora tá mais leve que nunca. Até o Wade entende que esse desgraçado de crocodilo está prestes a destruir a bunda dele se ele não fizer algo rápido. Checando o sistema, ele descobre uma nova habilidade, o Talismã do Domínio de Sangue, permitindo usar seu próprio sangue para formar um contrato com o monstro. Essa é uma forma inteligente de manipular a situação. Então Wade acessa o poder do sistema, mas está perdendo tempo enquanto a criatura avança de novo, tentando finalizá-lo. Nosso garoto tenta flutuar para longe e, graças ao controle das correntes de água, ele imediatamente consegue capturar a besta. Sabendo que esse monstro é absurdamente poderoso, Wade pretende quebrar seu espírito. Infelizmente, o monstro aquático é ainda forte demais e se liberta. Aqui, Wade mergulha no poder da sua segunda habilidade. Ele aplica um talismã na cabeça da criatura e se agarra com todas as forças enquanto o monstro opõe sua vontade. A poderosa besta aquática faz de tudo para esmagar o poder espiritual de Wade, fazendo seus olhos sangrarem escuros e sua pele virar escamas. Nosso garoto sente que está prestes a perder essa batalha, mas então lembra do seu destino original no seu outro mundo. Wade não quer experimentar outra morte e segue em frente, canalizando 100% do seu poder para dominar a criatura. Na cena seguinte, nosso garoto consegue escapar das águas. De alguma forma, ele sobreviveu à fúria da criatura. A besta aquática se aproxima dele até emergindo na terra. Wade está feliz por ter forçado o macaco d'água sob o seu controle, e o sistema mostra seus detalhes. Nosso garoto instrui seu novo Pokémon para ficar por ali até precisar dele. Então o crocodilo grande nada para longe e pode ser contado a qualquer momento usando sua ligação espiritual. Agora que tá fora de perigo, Wade se levanta para ir para casa e comer algo. A coisa boa é que ele tá nesse mundo faz um tempo, então sabe onde fica sua casa. Curiosamente, o macaco d'água retorna para seu abrigo pessoal, que é uma caverna linda, cheia de flora bonita. No dia seguinte, o mesmo velho canalha é visto tentando chamar a atenção de Stuart Zhang. O boato é que eles estão indo para a casa de Wade, fazendo os aldeões se perguntarem se há algo grande acontecendo nos bastidores. Libo, amigo de Wade, ouve isso e imediatamente sente que seu querido amigo está em perigo. Os homens estão prestes a invadir a casa do garoto. O velho canalha já está planejando pegar a fortuna do nosso garoto pelas perdas que tiveram na missão. Ele ainda culpa a situação na inutilidade de Jung, quando esse bastardo não fez porcaria nenhuma. Ele arromba a porta para confrontar o alvo. Pro choque do bastardo, nosso garoto ainda tá vivo, mas por causa dele declarar Wade como morto, o governador confronta seu subordinado, questionando por que ele tá agindo sem explicar nada. Jung Xue descobre sobre a sobrevivência de Wade, enquanto o velho canalha zomba do garoto por ser uma barata que se recusa a morrer. Jung sinaliza para os seus homens pegarem Wade, e bom, ele apanha rapidinho porque todos pularam nele. O velho canalha revela que o grande guerreiro Jiang foi trazido para essa aldeia com o único propósito de eliminar o monstro aquático. Ele coloca toda a culpa em Wade por conspirar e ser diretamente responsável pelo assassinato de Jiang, fingindo que o monstro não acabou de dar trabalho para eles naquela luta. Wade fala a verdade, revelando como ele foi amarrado e usado como isca em vez disso. O velho idiota se opõe fortemente à verdade e chama nosso garoto de monstro por trair sua aldeia. A palavra monstro traz de volta memórias ruins a Wade. Quando era pequeno, os aldeões desconfiavam dele por ser órfão. O pequeno humano não era o Bruce Wayne com seus bilhões para se proteger. Então, eles o acusaram dos piores crimes. Eles riam dele, intimidando o garoto como a típica seção de comentários de um reel no Instagram. Wade olhou para eles com raiva e eles zombaram disso também. A coisa boa é que o nosso garoto foi treinado pelo Mike Tyson para socar esses imbecis na cara pelas ofensas. Em vez de se encolher diante do status de monstro, ele mergulhou nele. Ele não liga se tiver que revelar seus poderes, porque esse cara tem nível David Goggins de resiliência e é um verdadeiro sobrevivente. Então, da sua forma natural, o mano dá uma cabeçada nas bolas do velho, não que ele precisasse delas na velhice mesmo. Ele reflete que se realmente tiver que cair como um monstro, ele vai despedaçar esses caras e ensinar uma lição. Enquanto ele carrega seu poder aquático, o velho vira para o seu chefe e pede para levar o garoto à mansão Xiao. Ele ainda tenta manipular a amante do mordomo, acreditando que o garoto servirá como refeição perfeita para o pequeno experimento deles, especialmente porque ele não tem família. Convencido, o mordomo Xiao dá uma proposta para Wade se tornar filho adotivo do Master Xiao. Essa é a única forma dele ter liberdade.
Porém, o povo da aldeia sabe muito bem que qualquer um que vai para a mansão Xiao acaba desaparecendo. Na verdade, a família inteira é suspeita por adotar muitas crianças que acabam sumindo no final. Do nada, a voz do chefe da aldeia ecoa enquanto ele entra na cena. Esse velho felizmente está do lado do nosso garoto e confronta diretamente o mordomo, que realmente não tem opções contra o ancião, já que ele é o oficial responsável. O chefe da aldeia começa a falar, dizendo quanto Xiao é insultuoso e que ele tem a capacidade de denunciar todos eles. Stewart Zhang fica irritado pela intervenção repentina e sai por hoje. No entanto, ele pretende levar essa mensagem ao Master Xiao para resolver as contas. O grupo deles vai embora, enquanto Xiao Wang se fira para provocar nosso garoto de novo. O chefe da aldeia conforta Wade, pedindo para ele ficar fora de problemas daqui para frente. Seu amigo leva o ancião para fora de casa, enquanto Wade se vê intrigado com suas habilidades. Ele sabe que sua vida vai viver em perigo no futuro. Embora o chefe de aldeia o tenha salvado desta vez, pode não acontecer de novo. Tudo depende dele, então ele decide ficar ainda mais forte graças à ajuda de seu novo sistema. De repente, uma notificação derruba ele de surpresa sobre a evolução de seu pet. Na cena seguinte, nosso garoto está diante de um lago canalizando seu novo poder. Depois de derrotar o crocodilo lendário, ele o invoca com seu novo vínculo espiritual. A água começa a espiralar e imediatamente explode para cima. Justo quando você pensa que vai vir a besta lendária, um crocodilo minúsculo sai da corrente. Nosso garoto entra em pânico. O Godzilla agora virou um Zillazinho e ele não pode fazer nada. O sistema explica que cada besta aquática muda de tamanho com base no consumo de energia. Esta é a forma miniatura do monstro, permitindo que ele mantenha resistência eficiente. Wade adora esse recurso. Ele provavelmente está feliz que não vai ter que upar esse bichinho do zero. De qualquer forma, ele pergunta sobre a localização da essência da água. Babyzilla e ele mergulham na água, procurando a essência. Wade chega a uma caverna subaquática única. Quando examina o interior, ele fica perplexo, chocado pelas plantas espirituais majestosas brilhando no escuro. Colocando a mão em uma delas, ele aprende que pode absorver a essência da água da planta espiritual. A questão sobre este mundo é que ele é cheio de objetos espirituais que constantemente absorvem grandes quantidades de energia. Plantas desse tipo são chamadas de plantas de espirituais. E Wade também ouviu que vinhas similares crescem no lago congelado do quintal da família Xiao. O mestre Xiao, na verdade, persuade pessoas e as converte em seguidores através da essência delas. Animado, Wade quer descobrir quanta essência ele pode extrair das plantas. Ele implora para o seu pequeno Croc contribuir para a missão. Mas esse carinha é um rebelde, que ama tirar cochilos. Nosso garoto fica sozinho, então ele tira as plantas da água. Tendo coletado algumas delas, o humano começa a mastigar o sabor delicioso para absorver a essência. Desta forma, ele pode ajudar a evoluir seu crocodilo aquático e fortalecer o vínculo deles. Wade acaba devorando todas as plantas coletadas e termina com uma barriga gigante. O sistema mostra seus atributos por ter consumido 25 essências de água até agora. A parte que mais o interessa é o elemento de fusão e o elemento de evolução das bestas aquáticas. Decidindo melhorar seus atributos, ele pressiona o botão do sistema e imediatamente sente uma onda de poder. Com isso, ele está confiante em sua habilidade de derrotar aqueles palhaços que o importunaram. Graças ao controle da água, ele pode manobrar seu peso para 45 quilos, tornando-se mais leve do que nunca em seus pés. Infelizmente, ele não pode cultivar mais hoje, pois precisa de mais essência de água. O que o preocupa é a próxima estação de inverno, quando crocodilos geralmente hibernam e param de caçar. Wade entende que vai ter que aguentar a luta sozinho. Mas, para seu choque, o pequeno cara joga um peixe gigante para ele comer. Wade pega e comemora de alegria, convencido de que pode contar com Babyzilla e vender o peixe se precisar. Na manhã seguinte, ele acaba vendendo o peixe por 80 moedas e obtém lucro. Os comerciantes desse mundo nem são tão miseráveis, eles são fáceis de convencer comparados aos vendedores modernos de hoje. Com o primeiro problema resolvido, Wade enfatiza que precisa lidar com aqueles palhaços o mais rápido possível. Falando no diabo, Xiao Zing aparece agindo como um velho camarada. Ele pede desculpas por maltratar o garoto todo esse tempo, e eu adoro como ele literalmente ignora o fato de quase ter matado Wade 2 vezes. O velho idiota convida Wade para curtir uma refeição no barco, garantindo que não haverá ninguém para incomodar. Na realidade, é a armadilha mais óbvia do planeta, mas Wade adora isso e aceita o plano, fingindo ser burro para seguir seus próprios objetivos. Vamos voltar um pouco para a situação de Xiao Zing, que tomou uma punição. Acontece que os sujeitos de teste da mansão vêm falhando até agora, e eles querem mirar no garoto porque ele não tem família, o que permitirá que eles escapem com suas pesquisas sombrias. Xiao Zing aceitou a ordem como um cachorro que é, e garantiu que voltaria com o garoto amanhã sem falhar. Stewart Xiao Zing garantiu que se ele completar essa missão, as chances são de que ele será favorecido pelo Lord Xiao para se tornar imortal. O velho está animado com sua recompensa. Por fim, seus sonhos maníacos de se tornar imortal vão se tornar realidade. Quando ele abre sua roupa, vemos o quanto seu corpo sofreu tortura. Ele grita de excitação e dor com seu sonho se tornando real. Voltando ao presente, Xiao Zing prendeu Wade em um barco. Ele garante ao garoto que não há nada a temer, e que esta é a oportunidade perfeita para eles resolverem suas diferenças. Wade vira para ele,
provocando o velho ao questionar se ele está realmente dizendo a verdade. O canalha garante outra vez, sabendo que uma vez que o Wade der um gole na sopa de peixe, sua garganta vai parar de funcionar e ninguém virá ajudá-lo. Para seu choque, Wade se levanta e se impõe sobre ele. Xiaoxing pergunta o que ele vai fazer, mas nosso garoto é rápido no ataque e usa uma tigela de água para sufocar o canalha. Assim, defundando sua própria respiração, a última coisa que vê é o Wade olhando para ele. À noite, a situação foi completamente invertida. Xiaoxing acorda e descobre que está amarrado. O Reed até provoca ele por dormir profundamente, assim como ele fez quando se encontraram pela primeira vez. O velho pergunta suas intenções. Nosso garoto responde revelando a bolsa de dinheiro que Xiaoxing recebeu de seus superiores só para capturá-lo. Jogando suas cartas, o velho faz de tudo para persuadir o nosso garoto, mas Wade volta sua atenção para os alredais. Não é exatamente o mesmo lugar onde eles descobrem e capturam a besta lendária. De repente, o crocodilo gigantesco emerge da água, assustando Xiaoxing até o âmago. Wei acaricia seu novo companheiro e assegura ao velho que a besta lendária agora o serve como um animal de estimação. Tremendo de medo, o velho começa a chamar o Wade de um monstro literal. Ele está no seu limite e até pronto para atrair seu povo só para sair dessa situação. Wade pergunta sobre os detalhes de sua missão, questionando o verdadeiro propósito da mansão da família Xiao. Sushin revela rapidamente que aquelas pessoas estão sendo usadas como experimentos para que Lord Xiao alcance a imortalidade. O desgraçado está trabalhando em suas pílulas de mortalidade, o que exige experimentação em humanos para refiná-las. Wade fica pensativo, percebendo que esses caras são responsáveis por capturar inocentes e massacrá-los sem piedade. Sushin de repente age como se tivesse sido forçado ao papel, mas no fundo está esperando uma chance de Wade vacilar para poder se transformar em cobaia. Respondendo alegremente, nosso garoto pega uma pedra e esmaga o rosto do canalha. O sangue espirrado mancha seu corpo enquanto Wade olha monstruosamente para o cadáver. O corpo de Xiaoxing escorrega para a água, enquanto Wade entende perfeitamente que se não eliminasse ali, isso lhe traria problemas mais tarde. Agora, ele ainda tem um longo caminho para ficar mais forte e enfrentar seus oponentes. O corpo de Xiaoxing afuda com seu ventre marcado exposto. Na cena seguinte, nosso garoto aparece emergindo da água. Tinezilla está sentada em seu ombro. Desde que recebeu seus poderes, Wade acha conveniente caçar. Agora, ele está tentando ficar na dele e evitar suspeitas após matar Shoujang. Ele criou uma rotina na frente das pessoas, adotando esse estilo de vida. Ele até inventou uma desculpa para o barco, inventando coisas sobre Shoujang e fingindo ser uma vítima na frente dos outros. O problema é que o pessoal da família Xiao com certeza não vai deixá-lo em paz. Eles sabem que o desaparecimento de Shoshang é por causa de Wade, e é por isso que ele precisa correr e se tornar um artista marcial poderoso. A melhor forma de fazer isso é entrar em uma escola de artes marciais. 3 delas ficam na cidade de Pingyang, e o clã Yang é o mais forte de todos. O chefe do clã é conhecido por sua força imensa, ostentando a capacidade de cortar ouro. Ele sozinho é o mais forte entre todos. Wade pensa que se conseguir pôr os pés dentro da escola, ninguém, nem mesmo a família Xiao, será capaz de mexer com ele. A escola prestigiada vai perseguir seu discípulo perdido e causar problemas para os seus inimigos. Ao mesmo tempo, Wade não tem dinheiro suficiente. Ele precisa encontrar uma forma de reunir fundos rapidamente. Curiosamente, Tinezilla ri dele como se estivesse lendo sua mente. Wade entende que está pensando demais. A coisa boa é que seu corpo está se adaptando à nova força, permitindo espaço para crescimento. Ele mergulha de volta na água. Seus movimentos se tornaram eficientes e sem esforço. Ultimamente, ele tem competido contra seu pequeno animal de estimação para aprimorar sua velocidade. A técnica envolve concentrar água nos pés e girar para frente com um impulso. É meio como um foguete, mesmo que dê um grande aumento de velocidade. Acaba rápido e consome sua resistência. Apesar de sua velocidade incrível, um certo peixe passa por ele como um raio, deixando um rastro vermelho. Essa criatura linda não é outra senão um peixe místico. Este mundo possui certas classificações de espécies com poderes únicos. Entre elas, os peixes místicos são aqueles que vivem na grande área pantanosa. Por sorte, Wade encontrou não um, mas 2 deles ao mesmo tempo. O rosto se ilumina de empolgação, mas eles estão aqui dando trabalho, cortando na velocidade máxima. Nosso garoto usa Tinezilla para perseguir um deles. O pequeno se transforma em sua forma real e vai atrás do peixe. Wade faz o mesmo com o outro, arrependido de não ter trazido uma rede de pesca. Usando sua técnica de velocidade extremamente rápida com controle do fluxo de água, ele prende o peixe em uma gaiola de água. O próximo passo é muito fácil, pois ele simplesmente pega a criatura com facilidade. Mas assim que ele agarra o peixe, o terror se instala. Wade estava feliz enquanto guardava o peixe na bolsa, sabendo que isso lhe traria um bom dinheiro. Mas então, ele se vê sendo arremessado pela água, jogado longe. Uma criatura poderosa acabou de aparecer do nada, com um rosto parecido com o de dragão. Wade luta para entender de onde aquilo surgiu. Ele não esperava que um bagre devorador de homens o atacasse tão de repente. Os problemas de Wade pioram quando a criatura prepara um ataque para cima. Utilizando a mesma técnica da esfera de água de antes, Wade atordou um monstro com seu golpe. Não é suficiente para parar a besta que ainda tenta atacá-la. Nosso garoto desvia enquanto a criatura debocha das tentativas humanas. Coitado é lançado por uma chicotada maciça da cauda, do nada, graças ao nosso garoto verde que humilha a fera. O crocodilo então prende o corpo da criatura nas mandíbulas. Aproveitando a oportunidade, Wade decide formar outro contrato.
Ativando o selo de comando de sangue, ele prende o monstro no seu feitiço. Mas aqui tá uma reviravolta. O sistema envia várias mensagens pedindo para Wade parar, pois suas ações estão chegando ao limite mental. A energia começa a reagir e Wade está começando a perder a sanidade. Seu corpo começa a se transformar em um estado bestial e de repente a realidade atinge. Na cena seguinte, ele emerge da água. O Wade está exausto, tendo quase perdido o controle total do corpo após tentar o processo de selamento. Por sorte, ele realmente conseguiu prender a besta e agora tem uma nova invocação ao seu lado. Após domar o bagre de 6 bigodes, Wade agora tem acesso a um ciclo de evolução. Gastando 800 pontos de essência de água, ele pode evoluir a criatura em um bagre de cabeça de Tagriel. Zombando do bichinho, nosso garoto decide apelidar o novo nome de Gordinho. Depois, esvazia sua bolsa para pegar o peixe místico. O outro, capturado pelo Babyzilla, também é entregue a ele. Nosso garoto acaricia o pequeno crocodilo por sempre ser confiável. Agora, ele tem um monte de peixes guardados. Wade cozinha um dos peixes místicos para ver se ele tem algum efeito em seu corpo. Depois de devorar o peixinho, ele guarda o chifre como lembrança e aumenta sua essência da água em 18 pontos. É empolgante porque ele consumiu apenas um pequeno peixe místico, o que significa que consumir o outro pode dar 3 vezes a recompensa. Com isso, ele pode facilmente melhorar sua taxa de fusão em vários %. No entanto, Wade decide deixar isso para mais tarde. Sabendo que sua primeira prioridade é reunir fundos para a academia, chegamos ao mercado movimentado da cidade. Aqui, nosso protagonista está caminhando e questionando por que o festival está sendo celebrado tão cedo. Xin-Shi Chang faz um show revelando que capturou um peixe místico. As pessoas ficam impressionadas com sua descoberta rara, ostentando as incríveis habilidades de caça da família Shen. Wade fica surpreso que outro cara pegou um peixe místico e atravessa a multidão para ver isso de perto. Indo até Jay Chang, nosso garoto anuncia como o rio é abençoado pelos deuses com a captura de 2 peixes místicos. Imediatamente, as pessoas o chamam de mentiroso, já que Jay Chang só pegou um. Usando essa oportunidade como isca, Wade revela seu peixe místico enorme. As pessoas, em vez de elogiá-lo, zombam dele por pegar um peixe feio e fingir que é um peixe místico. Até Jay Chang sorri com arrogância, quando de repente um certo homem aparece elogiando o peixe vermelho de alta qualidade. É Ruth, um dos instrutores da academia do clã Yang. Ele se aproxima de Jay Chang, que fica apavorado com a presença do homem. Intimidado, ele nem consegue dizer o preço. Ruth oferece 150 pelo peixe, o que é uma oferta incrível aos olhos de Jay Chang, que fecha o negócio. Entrando na jogada, nosso garoto revela seu peixe místico também, procurando uma oferta própria. As pessoas ao redor zombam do garoto por irritar o instrutor marcial. Enquanto riem dele, Ruth percebe que é real. Não só pesa mais, como também é um tipo mais raro. O instrutor oferece instantaneamente mais que o dobro pelo peixe, chocando a multidão com gritos altos. Jay Chang fica sem palavras enquanto as outras pessoas ainda parecem ter uma impressão negativa do nosso garoto. Wade humildemente pede a opinião do instrutor sobre por que seu peixe é mais caro que o outro. Ruth explica que o pau-rigi chifrudo tem chifres especiais que podem ser usados em remédios. É útil para ele e seu progresso pessoal de cultivo. Após ouvir essa explicação, Wade fica feliz por ter guardado os chifres depois de consumir o outro peixe. Com o dinheiro coletado, ele soma suas economias. De repente, Ludibu aparece do nada e o surpreende. Wade é grato por sua ajuda de última hora porque ele foi quem trouxe o chefe da vila quando o Xiaoying invadiu sua casa. Ludibu pergunta brincando quanto ganha como pagamento. Enquanto isso, Wade pergunta curioso quanto custa entrar na academia do clã Yang. A boa notícia é que o pai de Ludibu já pretende enviar seu filho para lá, então ele sabe todas as despesas.
A academia cobra cerca de 350 pela matrícula e 1.000 pela hospedagem e outras despesas. É um lugar caro, mas isso é bom para o Wade, que já juntou R$ 455 em suas economias e pode usá-las como garantia. Animado, ele se levanta e anuncia que vão se inscrever amanhã. LeBeau está empolgado para ir com seu amigo, enquanto Wade mal está acompanhando. Eles chegam na cidade de Pyongyang, onde primeiro aproveitam um monte de bolinhos fumatinhos e algumas atividades divertidas. Enquanto isso acontece, alguns homens estão se preparando para a chegada deles. Parece que esses bandidos ouviram a conversa de Wade com Lily Ball no outro dia. Eles querem roubar a taxa de admissão dos dois antes que eles cheguem à academia. O líder dos bandidos pensa arrogantemente que uma quantia tão grande não deveria ser dada a uma escola marcial. Eles estão calmamente esperando os garotos passarem por um alebo onde vão começar o ataque. Falando nisso, Wade e Lily Ball estão indo na direção deles. Eles nem estão prestando muito atenção aos arredores e simplesmente conversando. De repente, os capangas aparecem na frente deles. O líder ordena que entreguem o dinheiro e ameaça matá-los se não o fizerem. Mal sabem eles que Wade estava louco para lutar. Os bandidos cerram os punhos para derrubá-lo, mas Wade instantaneamente manda um soco brutal e arranca os dentes de um deles. Outro cara tenta bancar o esperto, pulando nele por trás. Wade acerta um golpe de cotovelo no rosto dele, ajudando com o nariz ensanguentado antes de esmagar seu corpo contra o primeiro. Com o líder distraído, o irmão vai e literalmente destrói o rosto do cara no chão. Não dá para imaginar alguém vivo depois de comer tanto concreto no café da manhã. Lily Ball está deslumbrado pelos movimentos do amigo, questionando como ele conseguiu desmontar várias pessoas em um total de 9 movimentos. Wade, por outro lado, parece bem, impressionado com o aumento de sua força física. Seu parceiro está boquiaberto, se perguntando como Wade ficou tão forte, porque nessa altura ele talvez nem precise da orientação de um instrutor. Nosso garoto age como se fosse um gênio natural e segue em frente. Mas Lily Ball está profundamente desconfiado dele. Enfim, chegamos à academia para conhecer o irmão sênior Shang, que dá boas-vindas aos dois candidatos. Ele os leva para conhecer um instrutor adequado para o teste, assim como certos detalhes sobre guerreiros. O irmão sênior Shang também apresenta o irmão sênior Hu, que é o discípulo direto do chefe do clã. Wade olha uma vez para o sujeito e imediatamente fica chocado. Esse é o mesmo capanga que comprou seu peixe no mercado. Ele se lembra da compra do peixe palhado chifrudo, permitindo-o avançar ainda mais em seu desenvolvimento. O irmão Shang os deixa para treinar sob a orientação de Hu, permitindo que fique no salão marcial. Ambos os candidatos oferecem seu máximo respeito para os dois irmãos. Hu diz para eles o seguirem para seu primeiro teste envolvendo a inspeção da estrutura óssea. É um tipo único de teste que vai determinar qual caminho é mais adequado para cada um. Wade não tem a menor ideia sobre os caminhos de cultivo e pede que Hu explique os princípios. O instrutor compartilha que a base é dividida em 4 estágios: pele, carne, osso e, finalmente, sangue. A barreira da pele permite uma defesa tremenda. A barreira da carne é para a força sobre-humana imensa. A barreira dos ossos aumenta a força de impacto, enquanto a barreira do sangue é centrada em encantamentos que podem ser aplicados de várias maneiras. Tudo se resume a um único conceito: refinamento. Para a maioria das pessoas, o refinamento ainda tem um limite. Para quebrar esses limites, técnica e medicina são usadas para subir mais. A ideia de técnica e medicina deixa os dois atônitos. Hu continua compartilhando exemplos de habilidades marciais, como as técnicas de 3 socos. Analisando essas informações, Wade percebe que o mestre está falando sobre técnicas de cultivo. Embora técnicas ofereçam uma trajetória constante para cima, elas têm uma curva de aprendizado de maestria. Medicina é muito mais fácil e permite subir mais rápido. Requer certos ingredientes, assim como o mestre Hu comprou o peixe místico de Wade para poder criar sua própria medicina. A boa notícia é que o nosso garoto pode facilmente conseguir materiais como esses graças às suas invocações. O instrutor de artes marciais garante que não há necessidade de pressa, colocando foco em dominar o primeiro passo. Com a explicação concluída, Wade sugere que terminem rapidamente a avaliação da estrutura óssea. Enquanto isso acontece, um certo grupo está observando silenciosamente nossa dupla. Hu Yun-sai recebeu ordens de um jovem mestre da família Xiao para expulsar Wade e Lily Ball da escola.
Xiao e Shuge-wan está mais do que feliz em cumprir o pedido de Juni, contando que ele consiga cumprir essa missão. Vamos voltar e ver como ele se envolveu nessa missão. O pai de Xiao Shuida recebeu um relatório do administrador revelando informações sobre Wade e como ele era um candidato ideal para sua causa. Eles achavam que capturar o garoto poderia garantir a segurança do terceiro filho do mestre Xiao. O fato de nosso garoto ter a mesma idade que ele o torna um candidato ideal. Enquanto isso acontecia, Xiao Ishui ouviu a conversa e encontrou a fotografia de Wade, depois que o administrador a jogou afora. Foi ali que ele percebeu que tinha a chance perfeita de usar a missão para seu próprio objetivo, ajudando a avançar para o próximo nível. Na academia, Lilybo está apavorado com o fato de Wade ter uma estrutura óssea excepcional, enquanto ele é considerado mediano em comparação. De novo, nosso garoto chama isso de talento, e nada mais. O próximo destino deles é o campo de treinamento marcial. Aqui, homens meio nos copiados e colados estão socando o ar, enquanto Lilybo está quase morrendo. Wade e Ji-chong estão lutando igual, até que finalmente o instrutor para todos e recomenda uma pausa. O segundo treino continuará mais tarde à tarde. Os três garotos estão acabados, até que um certo grupo aparece para provocá-los. Yunai e seus capangas abertamente insultam Wade e seus amigos por exalarem cheiro de peixe. A campanha de bullying começou, e Yunai zomba deles pedindo 100 moedas para ficar na escola. Lilybo facilmente cai na provocação, enquanto Ji-chong implora que ele mantenha calma. Wade está observando a situação silenciosamente, calculando suas chances de vitória contra 3 artistas marciais treinados. Yunai se prepara para uma luta, agindo como se fosse um Shed, quando na verdade está mexendo com um monte de novatos. A pior parte é que ele está perto de romper sua barreira de pele, o que torna a luta ainda mais difícil para Wade se ele escolher atacar. A cena tá tensa, e bem quando parece que algo tá prestes a acontecer, uma voz estrondosa confronta Yunai e seus capangas. É o instrutor, que pune os 3, forçando-os a permanecer em posição por 30 minutos. Antes de ir embora, Yunai covardemente provoca eles de novo. Mas no momento em que ele se vira e vê o instrutor, o mano se transforma em um gatinho inocente que não sabe fazer nada de errado. Libon canaliza o ódio dos leitores e manda ele tomar. Ji-chong argumenta que é inútil fazer isso enquanto Wade tá ali percebendo quão poderoso ele precisa se tornar para enfrentar caras como esses. Surpreendentemente, ele sai mais cedo e vai direto para casa. A parte chocante é que ele também tá faltando o treino da tarde. Libon e Ji-chong ficam chocados com sua retirada repentina. Enquanto isso, nosso garoto tá voltando direto pro Lago de Lotus, esperando ficar ainda mais forte procurando inimigos mais poderosos. À noite, os melhores amigos de Wade saem do campo de treinamento se perguntando para onde o parceiro foi. Ele desapareceu pelo dia inteiro. Ji-chong usa isso como uma oportunidade para irritá-lo, e eles começam a se provocar novamente. De repente, sua atenção é atraída por um certo indivíduo. O mesmo desgraçado do Yunai apareceu convenientemente. Exceto que dessa vez não tem nenhum professor por perto para salvar suas vidas. Tanto Ji-chong quanto Libo estão em enorme perigo enquanto o veterano ameaça estraçalhar os corpos. Indo pro lado do Wade, ele tá atualmente ocupado com suas 2 invocações monstruosas navegando pelas águas. Wade entende que Tinyzilla e Chunky estão relativamente perto do nível de força da barreira de pele, e mesmo assim eles mandam um aviso como se tivessem descoberto algo ainda mais poderoso. Isso faz ele se perguntar que tipo de monstro feroz ele tá enfrentando aqui. Nosso garoto chega ao local e abre algumas vinhas, apenas para descobrir uma trilha gigantesca deixada pela criatura. Suas 2 invocações voltam ao tamanho pequeno enquanto Wade nota uma mudança significativa em seu corpo. Desde que ele consumiu o peixe místico, ele é capaz de controlar 35 quilos na água. O que é ainda mais impressionante é que a sua percepção aguçou para 6 metros, ajudando-o a destrinchar os detalhes exatos da água. O corpo de Wade sucumbe ao medo quando ele vê uma monstruosidade enorme. Sua garra faz ele se perguntar se está enfrentando um caranguejo. Quando o vapor se dissipa, uma calamidade surge na forma de um crustáceo titânico. Um monstro desse tamanho e força só pode ser classificado como uma besta espiritual, pois supera em muito o nível de força da barreira de pele. Wade volta-se para o seu crocodilo minúsculo, acreditando que o monstro provavelmente não é tão forte, pois se fosse, teria matado Chunky e Tinyzilla com facilidade. Agora, ele está sob uma pressão enorme. É uma besta de tamanho e força imensos, e nosso garoto nem sequer tem um plano em mente. É verdade que ele precisa superar esse obstáculo para se tornar ainda mais forte procurando inimigos mais poderosos. Memórias de seu passado zombeteiro inundam sua mente. Ele tem muitos inimigos que um dia vão atormentá-lo. Wade aceita sua vida como um conjunto de acidentes e encontros perigosos. Apesar do perigo, ele entende que os eventos mais importantes da vida realmente exigem algum tipo de risco. Mesmo que tudo isso seja improvisado, ele não quer desistir, especialmente não quando está apostando na chance de ficar ainda mais forte. O velho Xiang ameaçou sua vida e inevitavelmente encontrou sua ruína. Wade está empolgado para liberar o mesmo destino contra o poderoso caranguejo, negando a ele qualquer acesso ao seu campo de Lotus. A Batalha dos Gigantes começa, quando suas 2 invocações avançam na velocidade máxima. Wade se junta ao ataque enquanto enfrentam a besta poderosa. Enquanto isso acontece, Ji-chong tá aqui levando tapa na gangue do Yunai.
Eles estão mais interessados no Wade, que não tá em lugar nenhum. Usando o ambiente a seu favor, Ji-chong pega uma laje de pedra e literalmente quebra na cara do Yunai. Mas aí que tá, lembra daquele lance sobre a barreira de pele dar uma defesa imensa? Yunai nem se mexeu com o ataque e continua a pisotear o rosto de Ji-chong, humilhando ele por ter desejo de morrer. Ele sinaliza para os capangas vigiarem o portão por um tempo, dando a ele a chance de torturar aqueles garotos. Os capangas de Yunai e os 3 patetas obedecem. Libon se levanta girando um soco e xingando Yunai, mas esse desgraçado agarra o seu braço e o quebra instantaneamente. Ele coloca ele no chão perguntando para onde foi parar a conversa grande de Libon. Ji-chong, por outro lado, provavelmente precisa de cirurgia estética, porque o cara tá todo acabado. Yunai literalmente ameaça furar os olhos dele. Enquanto isso, o pobre Libon tá indefeso e implora para ele parar. No fim, ninguém tá ali para impedir a morte de Ji-chong, enquanto ele grita pela sua vida. De volta à luta contra o caranguejo gigante. A coisa pega uma pedra enorme e esmaga, forçando dezenas de estilhaços a atingir o Wade. Felizmente, ele desvia do ataque, mas o maior problema é a concha dura do caranguejo, tornando impossível causar dano. O crocodilo gigante recomenda usar a movimentação estática contra ele. A besta morde sua própria garra, enquanto Wade segue com o feitiço de corrente de água vazia. Finalmente, Chunk entra na luta, mas de repente, Wade sofre um contra-ataque mental pelo uso de sua habilidade. O caranguejo ainda não acabou e solta sua garra das correntes de água. É aqui que Chunk, o bagre, entrega um golpe poderoso, arrancando um dos olhos na criatura com um empurrão massivo. O caranguejo agoniza enquanto Wade mira na planta espiritual preciosa. A besta gigantesca acerta nosso garoto com um golpe tão pesado que Wade cospe sangue com a força do impacto. Ele volta para o fundo do mar mesmo depois de sofrer danos severos. Esse homem está determinado a matar esse caranguejo hoje. Ele encara o monstro enorme preparando um segundo golpe de garra. Pela luta até agora, Wade já detectou um ponto fraco da criatura. Primeiro, ele desvia do ataque da besta antes de ordenar que Chunk desuzila ataquem em velocidade máxima. O caranguejo está tão ocupado com Wade que é preso pelos 2 monstros de cada lado. A única coisa que Wade notou toda vez que atacava é que o caranguejo adorava proteger seu abdômen. Isso provavelmente significa que é seu ponto principal de fraqueza. Carregando sua lança com o poder de suas correntes de água, Wade mira em maximizar a força. Ele gasta grande parte de sua energia mental para permitir que a lança atravesse múltiplos estágios de uma vez. É um ataque tão desgastante que ele cospe sangue e até o sistema o avisa para ter cuidado, pois pode sobrecarregar seu corpo. Wade não vai parar porque esse cara é diferente. Ele lança a lança poderosa com força brutal, declarando que o campo de Lotus é dele. No momento em que a lança entra em contato com o abdômen da criatura, ela atravessa instantaneamente sua concha e sai pelo outro lado. Finalmente, a vitória é dele. Wade vence a luta, mas perde a si mesmo na água. Quando acorda, percebe que desmaiou. Suas 2 invocações foram responsáveis por resgatá-lo enquanto ele estava desacordado. Suportando uma dor de cabeça, Wade percebe que talvez realmente precise refazer sua técnica. Para seu choque, o corpo do caranguejo demoníaco está colocado bem ao lado dele, fora da água. Acontece que ambas as invocações conseguiram arrastá-lo até o topo. Mas isso é uma ótima notícia para nosso garoto, que está imaginando grandes quantidades de essência aquática para absorver da carne do caranguejo. De repente, o crocodilo aponta para o corpo da besta. Acontece que eles estavam lutando com uma fêmea o tempo todo. E mais, ela estava no processo de botar ovos. Foi uma oportunidade desperdiçada não ter domado a besta. Mas agora, ele pode corrigir sua perda usando os caranguejos minúsculos. Colocando todos os ovos no chão, Wade começa a se perguntar se seu processo de dominação vai afetar os ovos ou não. Para testar sua teoria, ele corta sua mão e ativa o talismã com o seu sangue. O talismã é colocado com sucesso em um dos ovos e logo depois, a casca quebra com uma garrinha minúscula. Dentro está o caranguejo mais fofo e feliz do planeta. O caranguejo de pedra foi domado com sucesso e ele precisa de 8.000 pontos no total para atingir sua forma máxima. Em seguida, Wade abre a deliciosa carne de caranguejo e coloca na boca. Sua taxa de fusão após consumir aumenta absurdamente até atingir impressionantes 36%. O corpo de Wade experimenta um choque de energia enquanto ele grita o mais alto que pode, assustando seus pequenos companheiros. Ao final do processo, uma espiral de energia gira ao seu redor. Todos os ferimentos da luta desapareceram. Pode-se dizer que é um milagre. Seus pequenos companheiros estão felizes ao vê-lo prosperando. Enquanto nosso garoto comenta sobre sua crescente taxa de fusão, ele também ganhou pontos extras de energia já pelo processo de fusão. Dessa vez, ele consegue sentir a energia sanguínea dentro do seu corpo tomando forma. Recordando as palavras do instrutor, Wade pensa que está a momentos de romper a barreira de pele e potencialmente ficar ainda mais forte que isso. Quanto ao resto dos ovos, o humano alimenta Tinizila e Chainichangas, permitindo que consumam 6 pontos por ovo. Punho é o nome da criatura a partir de agora. E felizmente, nosso garoto não é cruel o suficiente para alimentar seus irmãos ao próprio caranguejo para evoluir ainda mais. Wade entende que no momento em que romper a barreira de pele, ele passará por uma evolução e se qualificará para se juntar ao salão marcial. Nesse ponto, a família Shao não será mais uma ameaça para ele. Com um sorriso no rosto, ele decide voltar para a academia marcial e se preparar para o treinamento de amanhã.
Você deve estar pensando que nosso garoto chegou para salvar o dia chamando Yunai, mas na verdade é Lu Xiaowai que ordena que o garoto pare, e já que a academia tem suas próprias regras. Instrutor Lu é a única razão de Yunai parar, e ele ainda revela abertamente que está apenas cumprindo ordens do terceiro jovem mestre Shao. A revelação assusta-o enquanto o estudante se vira para o instrutor Lu, chamando-o de cachorro e questionando sua lealdade à família Shao contra as regras da academia. Yunai e seus bandidos riem dele por ter deixado a família Shao e agir como se fosse importante. As palavras insultantes pioram ainda mais. Acontece que o instrutor Lu e o pai dele foram acolhidos pela família Shao quando eram jovens, então cresceu servindo eles como um cachorro obediente. Yunai também lembra o instrutor Lu que o pai dele ainda trabalha para a família. Só ele que saiu da família. O instrutor Lu se encontra na beira da frustração, pedindo desculpas para o seu pai por suas ações. Yunai e seus bandidos desprezam ele chamando de Lu o cachorrinho, por permanecer parado e obediente. De repente, Ji-chong cospe no rosto de Yunai. Esse pobre cara já perdeu um dos olhos e ainda quer mexer com ele no último suspiro? Ji-chong chama Yunai de patético, que casualmente limpa o rosto e depois ri. Ele vai até o braço quebrado de Libo e pisa ainda mais nele, causando tortura agonizante. Essa é a maneira de Yunai punir Ji-chong por agir como herói. Dessa vez ele vai apenas torturar Libo e esmagar a alma de Ji-chong. O garoto indefeso implora para que ele ataque a ele em vez disso, enquanto Yunai se ergue sobre a cabeça dele, zombando dele por pensar que alguém viria resgatá-los. Com o instrutor Shu fora, não há ninguém por perto. Mas ele não deveria ter dito isso porque justamente então, um dos capangas de Yunai é lançado para longe por um ataque. O desgraçado assustado se vira e vê a sombra ameaçadora de Wade. Desta vez, esse homem veio preparado, seus olhos determinados fitando seu oponente. Quando ele olha para a condição de Ji-chong e Ludbo, seu sangue ferve e seu corpo entra em chamas. Furiosamente, Wade declara que vai arrancar todos os dentes de Yunai. Enquanto isso acontece, parece que o instrutor Hu e seu mestre estão silenciosamente vendo a cena acontecer. O irmão Sr. Hu pede desculpas por ter chegado tarde demais e ter deixado a situação chegar a esse extremo. Eles observam com interesse e choque o instrutor Hu deixando as coisas como estão. Mestre Yang argumenta que Lu estava disposto a intervir até ser ameaçado para não fazer isso. Esse é um dos motivos pelos quais ele não consegue romper a barreira sanguínea. A coragem de Lu é insuficiente. O instrutor Hu recomenda que eles intervenham e ajudem Wade, já que não tem chance alguma de ganhar essa luta em seu primeiro dia. Yunai está perto de romper a barreira de pele, então parece impossível, mas algo sobre Wade intriga o chefe da escola marcial. O homem observa com grande interesse. O padrão de energia sanguínea desse garoto é diferente dos outros. Aproximando-se da luta, Yunai provoca Wade por agir como forte, mas nosso garoto não está com vontade de conversar. Ele simplesmente avança com velocidade incrível, repetindo sua declaração de arrancar os dentes desse cara. Yunai envia seus homens atrás do garoto. Nosso humano derruba um deles com um chute, desvia do ataque de outro antes de devolver um golpe poderoso. O terceiro adversário tenta chutá-lo, mas para seu choque, Wade é muito mais rápido no ataque e acerta sua cara. Com os 3 bandidos no chão, nosso garoto se vira para Yunai para aplicar a punição final. Yunai acha que Wade está sendo arrogante por pensar que pode enfrentá-lo. Seu nível atual de força não intimida Yunai em nada, mas Wade não liga e apenas encara ele. O confronto épico começa com os dois lutando golpe por golpe, exceto que Wade parece ter vantagem em cada ataque. Ele aplica um gancho surpreendente, destruindo a mandíbula de Yunai e tirando sua vida. Apesar do cansaço, Wade está confiante em sua vitória e chama Yunai de lixo patético. Seu oponente pega uma arma e literalmente apunhala nosso garoto com um corte enorme. O ataque de Yunai continua enquanto ele apunhala incansavelmente, chamando Wade de bastardo sem pai que não tem ninguém para protegê-lo. De repente, Wade agarra a lâmina com a mão, parando a fúria fatal desse cara. Primeiro, ele o chama de patético. Depois, acerta seu punho dizendo que ele também é um covarde patético. Seu soco joga Yunai no chão, tirando o ar de seus pulmões. Neste momento, Wade parece sem emoção e frio, como um monstro, enquanto seu oponente torturado está um desastre, chorando, implorando e suplicando para Wade ficar longe dele. Ele até tenta chamar o instrutor Lu para intervir em nome da família Zhou e impor as regras da academia. O instrutor de 2 lados fica sem palavras até que uma espada gigantesca cai bem ao lado deles. Mestre Yang, o chefe da escola marcial, desceu oficialmente. Ele aponta para todos os membros de Yunai e os expulsa do salão marcial, banindo-os para sempre. Quanto ao instrutor Lu, ele será punido adequadamente por trair a academia por seus próprios interesses. Enquanto isso, Wade sofreu muitas feridas e mesmo assim ainda está fixado na aparição lendária do Mestre Yang. O garoto pensa que seu futuro nessa escola está permanentemente destruído agora que ele se envolveu em um caos desses. Uma coisa que Yunai disse era absolutamente verdadeira. Wade não tem ninguém protegendo suas costas. Ele sucumbe à realidade miserável, acreditando que suas ações foram inúteis no fim. Mestre Yang pede o nome do garoto antes de chocantemente perguntar se Wade quer se tornar seu discípulo direto. Sua pergunta repentina deixa Wade sem ar, enquanto o chefe da escola marcial estende a mão para ajudá-lo a progredir.
Na residência Yang, um monte de pessoas estão rindo do nono discípulo direto do mestre Yang. Alguns deles até ouviram que esse garoto é bem bonito na aparência. Nosso garoto rapidamente se tornou um galã, e essas garotas estão até dispostas a ajudá-lo a vestir as suas novas roupas cerimoniais. Wade recusa a oferta porque ele não é um simp, e pede para lidar com isso sozinho. As garotas saem do quarto, permitindo seu descanso. 2 semanas já se passaram desde que ele espancou Yunai. Todos os ferimentos foram cuidadosamente tratados graças aos cuidados pessoais do mestre Yang. Tendo se juntado ao lado de seu novo mestre, Wade considera-se sortudo por ter um apoio sólido ao seu lado. Finalmente, ele não será caçado pela família Shao, e em vez disso, poderá se vingar deles. Lá fora, o mestre Hu está exaltando o nosso garoto. Ele está contando histórias de como Wade conseguiu derrotar um oponente poderoso logo no seu primeiro dia na academia. Os outros irmãos sêniores estão cansados de suas conversas porque ele não para de falar do potencial de Wade. Entre os sêniores também está Shao Xixin, que provoca o quarto irmão por seu presente ao novo discípulo. Acontece que ele deu a Wade uma proteção de armas de aço, que é supostamente bem cara, segundo o instrutor Hu. Finalmente, nosso garoto sai com suas vestes, o novo irmão júnior da família. Wade está majestoso em seu traje formal, enquanto os cumprimenta educadamente e se curva com grande respeito. Wade recebeu todos os presentes, exceto de um dos irmãos sêniores, que rapidamente oferece uma peça fina de tungstênio. O rosto de Wade se ilumina com sua oferta para ajudá-lo a forjar uma nova arma quando necessário. O quarto irmão sênior acha que eles deveriam ir para o salão agora, onde o chefe do salão marcial está esperando. Enquanto celebrações acontecem na escola Yang, as coisas são o oposto na mansão Shao. Stuart Zhang relata ter finalmente descoberto o corpo de Xiao Ying, mas, para seu choque, ele descobriu um estômago rasgado, o que significa que alguém o levou. Mestre Shao acerta o mordomo com um tapa surdo ensurdecedor por ser inútil. Se alguém decidisse expô-los usando as marcações de Xiao Ying, isso poderia se acumular em um enorme problema contra a família. O mordomo grita e coloca a culpa em Wade, suspeitando que o garoto é responsável por matar Xiao Xing e liberar o que estava dentro dele. Mestre Shao não gosta da desculpa, porque recentemente ele também ouviu sobre Wade se tornar um discípulo direto sob Yang. Isso significa que eles não podem mais mexer com eles. Pairando sobre seu rosto, ele ordena ao seu mordomo incompetente que faça tudo o que puder em seu poder para encontrar o que foi levado do corpo de Xiao Ying. Quanto a Wade, a situação permanece ambígua sobre o que a família Shao pretende fazer com ele. De volta ao Salão Marshall, nosso garoto é recebido pelo chefe do clã, que solicita aceitá-lo como seu discípulo oficial. Wade jura lealdade à causa deles. Mestre Yang lembra Naruto de exercer qualidades nobres na seita e respeitar seus superiores. Abusar do poder é considerado traiçoeiro e desaconselhado. Wade concorda com todas as condições, o que leva o Mestre Yang a ordená-lo a beber o chá especial. No momento em que ele fizer isso, ninguém mais vai intimidá-lo, pois seu próprio mestre vai apoiá-lo todas as vezes. Wade aceita feliz e humildemente sua nova vida. Na escola Marshall, os alunos estão treinando intensamente. Eles finalmente fazem uma pausa para descansar e imediatamente começam a discutir o aprendizado direto de nosso garoto com o chefe do clã. Eles estão ainda mais empolgados que um perdedor como Yunai e sua gangue não fazem mais parte da escola. Enquanto eles falam abertamente, Shu In-wan os escuta. O jovem mestre da família Shao está profundamente enfurecido. Quanto a Wade, ele está atualmente em uma reunião com o irmão Hu, que lhe conta sobre os 7 caminhos que divergem das 4 barreiras. Os 7 caminhos consistem em cavalo selvagem, fumaça de lobo, caçada ao tigre, elefante supremo, dragão celestial, fornalha de fundição e, finalmente, transformação arco-íris. O caminho do cavalo selvagem permite ganhar imenso poder para parar dezenas de cavalos. O reino da fumaça de lobo se especializa em intimidação e energia sanguínea. O reino da caçada ao tigre paralisa seus oponentes. Elefante supremo, por outro lado, sacode a própria terra a cada passo. Aqueles capazes de alcançar esse nível são considerados generais. Então existe o reino do dragão celestial, onde literalmente se torna um dragão divino e se separa dos laços do mundo, tornando-se um santo marcho de um país. Os 2 caminhos finais, fornalha de fundição e transformação arco-íris, são tão misteriosos que nem mesmo o instrutor Hu sabe sobre eles. Eles são considerados os melhores dos melhores. Tudo isso faz Wade se perguntar se ele pode de alguma forma retornar ao seu mundo original, desde que consiga alcançar a ascensão total. Curioso, Wade pergunta sobre o nível do seu mestre. O instrutor Hu começa perguntando ele sobre as 3 escolas de Pingyang. Além da escola Marshall Yang, as outras 2 são incapazes de se mover fora da nação. Mas Mestre Yang é diferente. Ele só fica porque considera ali sua terra natal. A escola deles é considerada número 1 apenas porque Mestre Yang é a única pessoa que cruzou para o reino da caçada ao tigre. A parte chocante para Wade é que ele pode facilmente alcançar o nível de Yang graças ao seu sistema. A lição da manhã termina rapidamente. O instrutor Hu o incentiva a cultivar lentamente para alcançar progresso. Mas tudo isso deixa Wade empolgado. Ele terminou com a família Shao. Não haverá mais nada ameaçando ali. Primeiro, ele precisa capturar um peixe espiritual para se tornar um verdadeiro mestre Marshall. Então, ele parte no Rio Lotus em seguida. Aqui Wade percebe que terá dificuldade nesta missão, por causa de sua pequena jangada. Ele precisa de um barco maior primeiro. Apesar de pescar por um tempo, sua sorte não abençoou pegando algum peixe espiritual até agora.
Wade recorre ao seu sistema, percebendo que seu processo de fusão alcançou 37%. Ele acha que até capturar um peixe espiritual poderia ajudá-lo a transcender além da primeira barreira. Sua atenção é interrompida por um som repentino. As ondas caem em sua pequena jangada e começam a bater nele. Wade está preocupado e não tem ideia do que está acontecendo. Logo à frente, uma batalha feroz está acontecendo entre um poderoso sapo primordial enfrentando uma ave gigantesca. Ambas as criaturas estão lutando com força, mas o sapo é lançado na água, causando uma onda enorme que não só se ergue sobre nosso garoto, como também arrasta todos os peixes conquistados de volta para o rio. A jangada é destruída, mas felizmente, Wade sai sem ferimentos. A poderosa ave grita alto. Seu som por si só é uma forma de ataque mental que fere nosso garoto e o apaga. Wade acorda na cena seguinte, percebendo que ficou inconsciente mais uma vez. O brother adora entrar em coma cada vez que vai pescar. Felizmente, seu invocado salvou sua pele, mas a ave primordial era forte o bastante para nocauteá-lo em um único golpe. Presenciando o furacão assustador diante dele, Wade percebe que esta ave não é brincadeira. Uma besta dessa calibre está além do seu nível. O dia acabou terrível para ele, já que perdeu todos os peixes e até seu barco, atrasando todo o seu progresso. Curiosamente, Tinizila aparece e o acorda. Em seguida, ele surpreende nosso garoto com um peixe borboleta, um que ele pode usar para ultrapassar a primeira barreira. Vamos falar sobre os conceitos da energia sanguínea. É um reflexo da força interna de alguém. Mas isso não significa que um artista marcial precise de energia sanguínea para ser forte. É a conclusão e não a causa. Mas ao mesmo tempo, pode se tornar um ciclo crescente de desenvolvimento e poder. Naquela noite, Wade está ocupado meditando enquanto cozinha comida. O instrutor Hu deixou com ele um incenso concentrado, ajudando ele a ultrapassar o estágio da primeira barreira. O cara está trincado enquanto concentra energia no peito. A ideia é treinar e depois repor a energia perdida usando a carne do peixe. Apesar de tentar 38 vezes seguidas, Wade não consegue ultrapassar a barreira. As palavras do instrutor Hu passam por sua mente, que lhe disse para focar em estimular a pele do corpo para um refinamento adequado. Isso resultará em energia concentrada no peito. Assim que sentir tal energia, Wade irá manobrá-la ao redor do corpo, espalhando ela pelos membros e ossos, até que se fixe na pele. Esse é o processo de refinamento da pele. Apesar da 40ª tentativa de Wade, ele ainda não chegou lá. O sistema mostra seus status em aproximadamente 49% de sincronização, mesmo sem ter quebrado o primeiro portão ainda. Mas Wade está otimista sobre sua jornada e acredita que assim que alcançar 50%, seu corpo vai experimentar uma grande mudança. Infelizmente, toda a carne de peixe acabou, e a planta espiritual também é inútil. A única forma de continuar refinando é encontrar outro peixe místico. Quando nosso garoto termina a meditação, já é de manhã. Visitantes batem em sua porta. São Tian Chan e Lita Kong, os pais de Ji Chong e Li Bo. Wade pergunta se algo aconteceu, questionando por que eles foram procurá-lo. Estranhamente, eles revelam os incidentes de desaparecimento de Ji Chong e Li Bo. Ambos estão desaparecidos há 2 dias. Wade compartilha calmamente que eles na verdade estavam treinando muito no Salão Marshall e focando no treinamento durante a estadia. Na realidade, Ji Chong e Li Bo estão muito feridos para acompanhar Wade e ainda estão em recuperação. A notícia choca ambos os pais e alivia suas preocupações. Eles ficam felizes em ver seus filhos treinando duro para se tornarem artistas marciais impressionantes. Finalmente, eles vieram para contar a Wade sobre a cerimônia de sacrifício para o deus do rio. Wade fica estupefato com a notícia, porque sua vila já havia realizado esse festival 3 meses atrás. Não faz sentido, mas aparentemente, o deus do rio revelou outro sinal, forçando os vilarejos a realizar o festival novamente. Pela conversa, nosso garoto percebe que esses caras estão falando do maldito sapo que caiu do céu. Wade garante que contribuirá com seu dinheiro e participará quando o festival for realizado. Na cena seguinte, estamos dentro da caverna Lotus. Aqui, Wade sai da água e manobra seu corpo com as correntes antes de mergulhar novamente. O Zilla crescido já está lá, esperando para esmagar seu corpo, mas Wade desvia rapidamente como parte de seu treinamento. Até agora, ele pode comprimir água em 10 litros, com cada litro liberando 15 quilos de força. Usando isso como uma lâmina de água, Wade ataca seus invocados, mas cancela antes de acertá-los. Os carinhas fofos retornam às suas formas pequenas enquanto Wade se sente satisfeito com seu nível atual de força. Ele se tornou forte o bastante para enfrentar 4 guerreiros poderosos do nível de Hyunai, ao mesmo tempo. Sua nova técnica de lâmina de água é impressionante, mas falta uma arma adequada para aproveitar todo o seu potencial. Recordando as palavras do terceiro irmão sênior, Wade lembra que armas espirituais estão disponíveis neste mundo, capazes de se reparar e subir de nível por conta própria. O único problema é que essas armas exigem materiais poderosos para forjar seus núcleos. Infelizmente, Wade não tem nada assim, então suas chances de conseguir uma arma chique são pequenas. De repente, ele ouve um aviso mental do garotão rechonchudo. Parece que ele descobriu algo brilhante no entulho. De perto, é a pena incandescente da fênix gigante de antes. Parece que a sorte do nosso garoto não acabou. Wade percebe que pode ter encontrado um tesouro raro. Ainda bem que ele já planejava voltar à ferraria, e agora ele tem material grátis também. De volta ao condado, Wade segue até a loja. Aqui ele procura a forja, mas seus olhos ficam fixos em uma coluna de vapor que sai de perto.
Wade espera perguntar ao caso ao irmão sênior. Na loja de Lumen, ele chega enquanto o homem está ocupado forjando uma nova peça. Ele entrega uma bolsa cheia de suas descobertas interessantes. Ele libera a fúria da pena de fogo carmesim. O irmão sênior fica fascinado com a captura, chamando-a de um verdadeiro tesouro. Wade pergunta se o irmão sênior Lu sabe sobre ela, e ele explica que isso é uma descoberta inestimável. Veja, a pena pertence a um pássaro de chama carmesim, uma criatura única. Uma de suas qualidades notáveis é que ela dispersa sua essência vital em suas penas antes de fugir. Entre essas penas, uma delas contém a maior quantidade de essência vital, também conhecida como a pena dourada. Graças ao poder dessa pena, o pássaro pode renascer, descartando todo o resto do seu corpo anterior. Wade fica animado com a revelação, e pergunta se essa é também uma dessas penas douradas. Infelizmente, não é o caso. É só uma pena remanescente comum. Nosso garoto desaba derrotado e pergunta o que pode fazer com essa coisa inútil. O irmão mais velho garante que seria melhor usá-la para forjar uma arma espiritual do que desperdiçá-la em absorção de energia. Ele até pergunta ao Wade se ele já decidiu o tipo de arma que quer criar. Wade diz que já pensou em algo e relembrou sua batalha prévia com um caranguejo de pedra. Ele percebe que uma lança seria sua melhor escolha, pois complementa todas as suas técnicas. Wade anuncia a criação de uma lança, o que é um pedido interessante diante do irmão Lu. A arma é pouco usada na escola marcial deles, já que lanças são difíceis de controlar. Mas nosso garoto está fixado em ter uma poderosa lança ao seu lado e pede ao irmão sênior para usar a pena em sua construção. Finalmente, seus sonhos de adquirir uma arma espiritual se tornaram realidade. O irmão sênior garante que ficará pronta em breve. Wade agradece e pergunta sobre a fumaça secando no céu. De repente, o mesmo irmão sênior pacífico fica extremamente irritado. Ele está furioso ao compartilhar a existência da queda do Templo Fo. O incêndio começou e dentro dele algo horrível saiu. Wade fica assustado quando o irmão sênior revela o ataque dos demônios da montanha. Para descobrir sua tragédia, avançamos para o Templo Fagló alguns dias atrás. Um dia, uma mulher escapou de seus captores e correu para pedir ajuda. Sua barriga estava protuberante, mas não por gravidez, e sim algo sinistro. Ela encontrou ajuda finalmente. O garotinho a encontrou desmaiando e a levou até seus superiores. Quando acordou, o ancião a recebeu. Ela estava com dor de cabeça e não fazia ideia de onde estava. O mestre do templo garantiu sua segurança e descobriu seu passado. Acontece que essa jovem esbarrou em um grupo de bandidos misteriosos 3 meses atrás. Eles a atacaram, vendaram seus olhos e a levaram para seu esconderijo. Quando a venda foi retirada, ela estava no inferno. Pessoas eram forçadas e torturadas para se tornarem demônios. O mestre do templo ficou assustado com a descoberta e perguntou se as pessoas a sequestraram para pedir dinheiro, mas a mulher aterrorizada revelou que eles estavam tratando os reféns como materiais para refinamento de pílulas. De volta à caverna, esses cultistas estavam conduzindo experimentos nas barrigas dos sujeitos. Então uma lâmina especial era usada para abrir a barriga do sujeito, rasgando os intestinos até encontrar uma pílula. Essa pílula especial era seu prêmio. Um dos novatos, Aliang, perguntou sobre as pílulas e descobriu que foram criadas pelo Grande Superior. Acontece que essas pessoas são forçadamente alimentadas com carne de um espírito da montanha, fazendo suas barrigas incharem. Depois de 3 meses, essas mesmas barrigas se transformam em pílulas fetais que podem ser refinadas. Consumir essa pílula permite que a pessoa ganhe imortalidade. Curioso, Aliang perguntou o que aconteceria se as pílulas não fossem extraídas em 3 meses. A barriga chocava e resultava no resultado mais horrível imaginável, algo tão aterrorizante que nem o sênior de Aliang conseguia falar sobre. No Templo Fa, esse tipo de tragédia estava prestes a acontecer. O garotinho voltou para servir chá à jovem, mas para sua surpresa, a mulher já estava dormindo. O pequeno começou a notar um rastro de sangue nos pés. Eis que um cadáver horrível estava diante de seus olhos, meio rasgado. Era o corpo da mulher. Quando o garoto olhou para a cama, encontrou a parte superior dela separada e esmagada. Com medo e choque, ele derrubou o chá até que um filete de sangue pingou em sua cabeça. Amedrontado, ele ousou olhar para cima e encontrou o pesadelo de seus sonhos virando realidade. O demônio grotesco olhava para ele de forma brincalhona. A cena corta para o instrutor Lu, que está indo ajudar na missão de investigação no Templo Fa. Os guerreiros ficam felizes em tê-lo ali para dar segurança, embora o instrutor Lu não considere isso uma honra, apenas parte do seu dever. Na verdade, ele está sendo enviado ao templo em nome do mordomo Shang para encobrir os corpos e remover evidências. Ele também queria que Lu pegasse algumas coisas importantes quando tivesse a chance. Finalmente, eles chegam ao Templo Fa, o mesmo lugar sagrado onde o monge deveria ficar. Quando abriram as portas, seu mundo desmoronou. Montes de cadáveres, braços decepados e rastro de sangue por toda parte. Preocupado com seu mestre, Xiaolu correu para resgatá-lo. Enquanto isso, os outros queriam observar a escala da situação para investigar o que realmente aconteceu. Os cadáveres pareciam ter marcas de mordidas por todo lado. Todos pareciam ter sido injetados por um grande inseto. Mais ainda, nenhum corpo sobreviveu ao massacre. Neste ponto, o instrutor Lu está arrependido de suas decisões e se pergunta se o mordomo Shang estava falando dessas vítimas. Sua atenção é atraída para um padrão de manchas de sangue. Um corpo foi arrastado desse ponto.
O rastro leva diretamente ao templo onde Xiaolu e o monge deveriam estar. No momento em que esses caras entram, testemunham um horror completo. O oficial fica chocado e o instrutor Lu está mais assustado que nunca, questionando que tipo de trabalho Stuart Chang deu a ele. À sua frente está um ovo monstruosamente grande decorado por dezenas de cadáveres para fornecer energia. Para piorar, a porta se fecha por fora. Enquanto o oficial xinga quem fechou a porta, o instrutor Lu acha que eles estão em sérios problemas, pois o ovo está a momentos de chocar. O oficial indefeso implora para saber com o que estão lidando e descobre que são ovos de demônios da montanha da seita fantasma materna. Quando um demônio da montanha absorve energia e sangue suficientes dos humanos, ele inicia uma segunda fase. O monstro diante deles é um gigante comparável a um garanhão selvagem. De repente, ele perfura sua casca, um braço pálido e astuto surgindo. Ele emerge completamente chocado, revelando sua segunda fase como um demônio da montanha. Essa coisa parece um demônio de paralisia do sono, e é tão monstruosa rápida que destruiu o pequeno monge. Os oficiais não conseguem nem se preparar para lutar contra essa coisa, enquanto ela encara eles com seu olhar desumano. Seus membros enormes facilmente agarram um dos oficiais e derrubam o outro. O instrutor Lu está completamente consciente de que não é forte o bastante para lutar contra uma besta dessa calibre, especialmente quando ele ainda não quebrou todas as 4 barreiras por conta própria. Sua única opção agora é recuar, colocando 100% de seu poder para arrebentar a porta. Mas a questão é, se esse tipo de besta escapar para o mundo exterior, vai trazer carnificina por onde passar. O demônio está ocupado massacrando os oficiais, enquanto o instrutor Low covardemente escolhe suas opções. Ele está totalmente convencido de que uma escolha egoísta será sua melhor aposta, pois sempre viveu dessa forma. Contanto que ele possa fechar os olhos e fingir que não está acontecendo na frente dele, ele protegerá o legado de seu pai na família Shao. Ao mesmo tempo, suas próprias ações o enojam Os oficiais gritam e imploram ao herói para salvá-los. Finalmente, o instrutor Low desembainha sua lâmina e atrai a atenção da criatura, identificando-o como uma ameaça. O monstro se vira para avançar sobre ele. Ele acha que é uma boa forma de testar o quão forte ele é comparado a uma ameaça nível garanhão. Damos uma olhada no passado do instrutor Low. Desde jovem, ele brandia sua espada com orgulho, sempre ansioso para apoiar seu pai na residência Shao. No entanto, Low foi severamente intimidado pelo jovem Shui Wan, o terceiro jovem mestre da casa. Ele o chamava de lixo sem mãe que não merecia nada. Sendo intimidado e espancado durante o dia, ele voltava para casa para ser tratado por seu pai. O velho disse ao filho para respeitar seus mais velhos. Mas ainda mais importante do que isso, ele aconselhou o jovem a se tornar alguém digno de conquistar o próprio respeito. Foi assim que ele jurou lealdade à causa da escola marcial Yang. Defendendo os princípios da escola, ele empunha sua lâmina e entra em ação, cumprindo seu dever de proteger seu povo em nome do bem. Seu primeiro golpe de espada erra o corpo da criatura. O monstro continua a desviar de cada um de seus ataques, enquanto Low tenta conquistar sua redenção final fazendo o que é certo. Ele se lembra vividamente de um de seus instrutores contando a história do mestre Yang. Enquanto isso, Lu está sendo dominado na luta, e mal se segurando. Apesar de seus movimentos precisos e afiados, sua espada não consegue conectar um golpe crítico contra o demônio da montanha. Isso faz lembrar da história da investida solo do mestre Yang contra um grupo de monstros. A horrível criatura acaba cortando o braço de Low, arrancando-o completamente do corpo. Mas essa é exatamente a jogada sacrificial que ele estava buscando, lhe dando a chance de saltar e atacar. No fim, a besta é abatida e a batalha chega ao fim. O instrutor Low admite que o demônio ainda não havia evoluído mais, então é bom que ele o tenha parado a tempo. Um dos oficiais feridos saúda o jovem herói como seu salvador. No entanto, isso não parece nada evidente para ele. Lo viu com seus próprios olhos como Wade veio e defendeu seus amigos. Isso sim foi um ato de verdadeiro heroísmo. Enquanto isso, ele seguiu as ordens de Zun, o bastardo que ordenou que ele quebrasse os dentes de crianças pequenas, ou então os deles seriam quebrados. Lá estava ele, se impondo sobre as crianças assustadas. Ele se sentiu culpado, pedindo desculpas no fundo do coração, mas era a única forma de se tornar poderoso, então ele continuou e cometeu o ato vil. Logo após a luta de Low contra o demônio da montanha terminar, mais oficiais chegaram para investigar os restos queimados do templo. Ali descobriram um corpo carbonizado. Tanto o instrutor Low quanto o demônio da montanha morreram juntos. Os oficiais se abaixam para pegar um pingente, o que nos leva de volta à infância de Lu. Em vez de cumprir a ordem do jovem mestre, ele ofereceu algo para as crianças comerem. Ele se sacrificou em nome do heroísmo, incorporando sua própria filosofia. Na mansão Shao, o mordomo Shang está levando uma surra de novo por suas ações imprudentes. O chefe da família está furioso porque as evidências do templo poderiam expô-los para sempre. Shang pede desculpas assegurando ao mestre que eles estão fazendo o melhor para remover as evidências. A sorte deles é terrível porque a mesma mulher que escapou da prisão deles acabou indo parar no templo. Quando seus membros chegaram para ver o que havia acontecido, o lugar estava coberto de corpos. Nessa situação apressada, o mordomo enviou Lu para limpar a bagunça, mas no momento em que o instrutor entrou no prédio, membros do culto trancaram as portas por fora. Depois, eles encharcaram o lugar inteiro com fogo, erradicando cada último vestígio de evidência. Mas o mestre Shell puxa sua orelha repreendendo-o por achar que isso seria suficiente.
Claramente isso ainda deixaria algumas evidências. Tendo ouvido a conversa inútil deles, uma figura poderosa cala os dois e os culpa por causar tanto problema. Se apenas tivessem lidado com a mulher que escapou, nada disso teria acontecido. A Mãe Suprema considera a missão resultado decepcionante e punha um cultista para aliviar sua frustração. Sua palma demoníaca é colocada sobre a cabeça de um dos cultistas antes de explodir como uma melancia. Esse é o poder da Mãe Suprema, enquanto o homem sem cabeça cai derrante os pais do Mestre Shao. Em seguida, ela abençoa eles por suas contribuições aceita. No entanto, ela também os lembra de que estão lutando do mesmo lado. Paralisado de medo, Shao apenas acorda como um cachorro. Mas o mordomo Shang recebe uma ameaça especial por causa do seu filho. Ao ouvir isso, ele imediatamente se submete diante da superior e implora por misericórdia. A superior deixa a situação nas mãos deles e sai do local. O Mestre Shao respira aliviado depois de ser poupado por sua presença. Ele está frustrado por ter que escutar as ordens da superior, especialmente quando o legado de sua família está em jogo. Um detalhe importante que não foi mencionado antes. Shang e o seu cultista mataram intencionalmente todas as pessoas no templo só para sustentar o crescimento do demônio da montanha. Parece que o Mestre Shao tem um plano para si e quer usar essa oportunidade para fugir, sabendo que a corte já está suspeitando deles. Ele sorri aliviado, garantindo a si mesmo que vai simplesmente fugir da cidade depois que a situação do templo Famuran se acalmar. O seu legado poderá continuar em uma nova fundação, onde o Mestre Shao não estará disponível para incomodá-los. É a única forma de sobreviver a essa situação sem serem aniquilados por Deshan. Mas, chega disso. Vamos voltar para o nosso garoto. Wade está perdido em pensamentos, refletindo sobre o fim do instrutor Lou. Ele ouviu de Libo sobre o heroísmo de Lu e a tentativa de deter o terror de Yuni também. Mas a questão que o incomoda é por que ele foi designado ao templo. A parte chocante é que a escola Yang nem sequer recebeu informação para enviá-lo lá, como parte das autoridades. O caso do demônio da montanha o incomoda, e Wade desesperadamente espera que o monstro esteja morto de vez. De repente, alguém chamou seu nome, puxando sua atenção. É o pai de Ji-Chung. Tio Ken está aqui para informar o garoto de que realmente é uma multidão enorme reunida na porta de Wade. Quando eles alegremente conversam sobre isso, uma revelação assombrosa se desenrola. O demônio da montanha sobreviveu, e agora esse desgraçado colocou seus olhos em nosso garoto como seu novo alvo.